sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje vou te mostrar como fazer esse lindo tapete, que é uma releitura daquele ponto zigue-zague que eu havia usado no centro de um tapete que eu já fiz, mas agora eu resolvi reproduzir ele, uma peça inteira, usando um outro ponto aqui no meio, que é bem fácil de fazer, fica super lindo, e com esse detalhe aqui do acabamento, com o ponto pé de galinha, que ele fica bem legal. O tapete fica bem retinho, fica bem certinho, é uma passadeira que você pode usar em diversos ambientes. O material que eu vou utilizar para nossa videoaula de hoje é um Euro-Roma brilho. Vou utilizar também agulha, tesoura e agulha de tapeçaria. Então, aqui eu vou utilizar a agulha número 3,5 com e sem cabo. No caso, com cabo, eu vou usar aqui para confeccionar o nosso miolo. E quando eu estiver fazendo aqui o pé de galinha, aí eu preciso de uma agulha sem cabo, porque nós colocamos todas essas voltas aqui na nossa agulha, então a gente precisa que ela não tenha cabo, que aqui seja mais compridinho para a gente conseguir comportar todos esses fios aqui. Então, eu utilizei um novelo de Euro-Roma brilho apenas na cor cinza, um na cor cru e um na cor salmão, todos brilho com prata, que dá um efeito muito legal. O Euro-Roma brilho, ele é o número 6, ele contém 400 gramas e 406 metros. Então, para esse tapete, para essa medida de 46 centímetros por 1,4 de comprimento, ele dá o suficiente e ainda sobra um pouquinho. Então, aqui eu vou colocar para você as cores que sobraram. Olha só. Então, sobrou essa quantidade aqui de cada cor. Para você que quer fazer ele nessa medida, pode variar de tamanho para mais ou para menos, de acordo com o seu ponto. Então, vamos começar? Para iniciarmos, vou começar aqui com um cordão de 60 correntes. Então, caso você queira fazer maior, também pode, desde que seja múltiplo de 4 mais 1. Então, vou voltar aqui na minha quarta corrente e vou trabalhar aqui 2 pontos altos. Feitos os 2 pontos altos, eu tenho 3 aqui com essa corrente que eu voltei aqui na quarta, faço 2 correntes, e aí vou trabalhar aqui um ponto baixo no mesmo lugar, ficando assim. Laço meu fio, pulo 1, 2, 3 correntes de base, vou lá na quarta e trabalho 2 pontos altos. 1 e 2. Feitos os 2 pontos altos, trabalho 2 correntes, um ponto baixo no mesmo ponto. Laço meu fio, pulo 3 correntes de base, vou lá na quarta, repito novamente 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. Laço meu fio, pulo novamente as 3 correntes, vou lá na quarta, trabalho 2 pontos altos, 1, 2, faço 2 correntes, ponto baixo no mesmo ponto, e dessa forma eu vou trabalhando até chegar ao final da carreira. Então, eu vou terminar a minha aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, cheguei ao final da minha carreira, então, trabalhei aqui por toda a minha carreira, e aqui no meu último motivo, eu vou pular um ponto de base, vou no próximo, vou laçar o meu fio e fazer meio ponto alto, que é para igualar a carreira. Trabalho aqui 1, 2, 3 correntes para subir, viro a minha peça, e já aqui nessa minha alça de 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 1 e 2. Feitos os 2 pontos altos, faço 2 correntes, e aí, aqui onde eu tenho esses 2 pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo relevo. Então, eu tenho aqui
os meus 2 pontos altos, insiro a minha agulha aqui e faço um ponto baixo relevo, ficando assim. Laço o meu fio, vou para a minha próxima alça de 2 correntes, que é esse espaço que eu tenho aqui, trabalho mais 2 pontos altos. 1 e 2. 2 correntes. E aqui dentro nesse ponto aqui, nesse meu primeiro ponto, logo à frente eu tenho 2 pontos altos, pego mais uma vez em relevo, fazendo o ponto baixo relevo. Laço o meu fio, vou para a próxima alça de 2 correntes, trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e o meu ponto alto relevo. Ficando assim, olha só. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até chegar ao final ali da nossa carreira. Voltei aqui, então, trabalhei a minha segunda carreira. Para finalizar, fiz aqui o meu ponto baixo relevo, laço o meu fio, e aí venho aqui nessa alça que eu fiz da carreira anterior e faço meio ponto alto, que é para igualar ali a nossa carreira, para a nossa lateral, ambas ficarem bem certinhas. Então, quando você tá iniciando aqui, não é muito fácil de você ver o ponto. A partir da terceira ou quarta carreira, você consegue visualizar melhor o ponto. Então, para dar início a uma nova carreira, trabalhamos aqui 3 correntes, viro a minha peça e repito exatamente a mesma coisa. Logo à minha frente, eu tenho a alcinha aqui de 2 correntes, então, nessa alcinha, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 correntes e o ponto baixo relevo. Olha só. Laço o meu fio, vou para a minha próxima alça, trabalho 2 pontos altos. Vou soltar aqui um pouquinho mais de fio. Então, já tenho 1, 2, 2 correntes e o ponto baixo relevo. Olha só como ele vai ficando. Então, o lado direito e o lado avesso é exatamente igual. A gente vai trabalhar desta forma por 13 carreiras. Então, aqui é como são carreiras de ida e volta e a mesma repetição dos pontos, vou trabalhar aqui as minhas 13 carreiras e já volto para mostrar. Voltei aqui, olha que lindo que vai ficando esse ponto. Como eu disse anteriormente, lado direito e lado avesso são iguais. Então, você pode usar dos dois lados, caso você vá fazer apenas assim, dessa forma. Então, para finalizar a nossa carreira, vou fazer meio ponto alto aqui. Mas eu não termino o meu meio ponto alto, eu deixo assim, e aí eu troco para a cor cinza. Coloco na agulha, puxo para cá e faço uma corrente. Só para finalizar ali, então, o fio aqui, o salmão, eu já cortei. E aqui ele vai ficar soltinho mesmo, mas depois a gente faz o arremate certinho. Feito isso, faço mais 2 correntes, viro a minha peça, e aqui eu continuo seguindo o mesmo ponto. Trabalho 2 pontos altos, 2 correntes, e aqui onde eu tenho o meu primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixo relevo. Exatamente igual eu tava fazendo, olha só. Laço o meu fio, vou para o meu próximo espaço de 2 correntes, trabalho aqui mais 2 pontos altos, 2 correntes e trabalho o meu ponto baixo relevo. Olha só como ele vai ficando. Trabalho novamente mais 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes e o meu ponto baixo relevo. Olha só como ele vai ficando. Então, dessa forma, eu vou trabalhar também exatamente como eu trabalhei aqui nas 13 carreiras. Esses 2 fios que estão aqui, você pode dar um nozinho, não muito apertado, para não repuxar o seu trabalho, e pode dar o segundo nó. Depois, eu vou te ensinar como esconder quando a gente estiver fazendo aqui o nosso bico. Ou, se você preferir,
já pode pegar a agulha de tapeçaria e já esconder. Eu deixo para arrematar ali no final. Então, vou trabalhar aqui por mais 13 carreiras na cor cinza, depois eu retomo a troca de cor, então, trabalho 13 carreiras na cor cru, e assim eu vou trabalhando até chegar o tamanho desejado aqui do meu tapete. Você vai fazendo o seu aí, eu vou continuar o meu aqui e eu já volto para mostrar. Voltei aqui, então, iniciei o meu tapete aqui, olha só como a gente fez ali a nossa troca de cor, como você vai fazer. Como eu te expliquei anteriormente, fiz as 13 carreiras na cor salmão, fiz as 13 no cinza, depois fiz mais 13 no cru, comecei com o salmão novamente, cinza, cru, e terminei as outras 13 carreiras com o salmão. Agora, a gente vai dar início ali à nossa base para poder fazer o nosso bico. Então, quando você finaliza a sua carreira aqui, olha só. Então, ele fica bem legal porque fica um ponto que dá para você usar dos dois lados, caso você vá fazer apenas nesse ponto. Então, se você for fazer um bico, aí ele já fica com o lado direito certinho ali. Caso você não vá fazer bico, é um tapete dupla face que você pode usar dos dois lados. Então, na hora de fazer ali o nosso acabamento, a gente vai fazer aqui 4 correntes. Vou trabalhar aqui um ponto baixo nessa minha alça de 2 correntes. 3 correntes, 1, 2, 3. Ponto baixo lá na minha próxima alça de 2 correntes. 3 correntes novamente, ponto baixo lá na minha outra alça. Então, a gente tá igualando como a gente fez lá no começo. 3 correntes novamente, trabalha ponto baixo lá na alça de 2 correntes. E desta forma, você vai fazendo até chegar aqui neste canto. Então, eu vou dar continuidade aqui no meu, e aí eu volto para mostrar como que a gente faz ali o nosso bico. Voltei aqui, então, trabalhei, vou chegar aqui até o final da minha carreira. 2 correntes, e faço meio ponto alto aqui no final, para finalizar ali a nossa carreira. Faço uma correntinha aqui para puxar, e aí vou cortar o fio, porque agora eu vou fazer o bico de outra cor. Então, aqui eu puxo, e depois isso aqui eu faço o arremate depois. E para dar continuidade agora ao nosso bico, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Nós finalizamos aqui, então, vou começar em qualquer canto que eu tenha aqui dos meus 4 cantos. Então, vou escolher esse daqui, não o que eu fiz o arremate, se você quiser pode continuar daqui, não tem problema. Vou pegar a cor cru, e aí vou fazer aqui a minha laçadinha inicial para começar. Se você não quiser fazer a laçadinha inicial, você pode fazer da seguinte forma. Insere a sua agulha no ponto, traz o fio, faz a primeira corrente com aqui o fio menor, e aí faz as outras 2 com o fio que você vai trabalhar. Então, fiz aqui 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos, totalizando 3. Faço 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. 1, 2. Aqui eu vou soltar, que deu um nozinho. 2 e 3. Observe que eu já aproveitei para ir escondendo esse fio aqui. Então, esse fio agora eu vou deixar de lado, porque depois eu vou fazer um outro arremate. Faço aqui uma corrente, então, aqui ficou o canto do nosso tapete. Vou aqui para essa alça de 3 correntes. Vou trabalhar aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Em cima do ponto baixo, eu vou trabalhar um ponto alto, totalizando 4, e mais 3 aqui. 5, 6,
e 7 pontos altos. Ficando assim, um bloquinho de 7 pontos altos. Faço aqui uma corrente, pulo um ponto de base e repito a mesma coisa. 3 pontos altos aqui nessa alcinha de 3 correntes. 2, 3. Um ponto alto em cima do ponto baixo. E mais 3 pontos altos aqui na minha próxima alça. 1, 2 e 3. Uma corrente, pulo um ponto de base e vou dando sequência até chegar nesse canto aqui. Quando eu chegar aqui no canto, eu preciso ter um leque como esse. Voltei aqui, então, trabalhei os meus bloquinhos de 7 pontos altos. Aqui no último, ao invés de colocar 3 aqui, eu acabei colocando 4 para poder dar certinho o meu bloquinho de 7 e ter o espaço para fazer o meu leque aqui. Então, terminei o último bloquinho, faço aqui o meu leque, sendo 3 pontos altos, 1, 2, 3... 2 correntes, aqui eu vou ajustar ele bem, e mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar para formar o meu lequinho. 1, 2 e 3. Olha só como ficou. Então, aqui ele vai ficar um pouquinho mais junto, não tem problema, depois a gente faz a divisão certinho. Então, para trabalhar agora nessa lateral aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Uma corrente, laço o meu fio, vou pular esse espaço aqui. Aqui dentro desse próximo ponto, no caso, onde a gente tinha o meio ponto alto, vamos trabalhar 2 pontos altos, 1, 2. Dentro do próximo, trabalhamos mais 2, 1 e 2. No próximo, trabalhamos mais 2. E no próximo, trabalhamos apenas 1. Então, tenho aqui o meu primeiro bloquinho com os 7 pontos altos. Uma corrente, pulo este ponto aqui, venho pro próximo, ó, pulo aqui onde eu fiz 1 e vou pro próximo. Trabalho 2 pontos altos novamente, 1 e 2. No próximo, trabalho mais 2. Totalizando 4. No próximo, trabalho mais 2, que vão dar 6. E o 7º no próximo. Olha só como que tá ficando aqui essa nossa lateral. Então, bloquinhos, novamente, de 7 pontos altos, separados por uma corrente. E aí, desta forma aqui, você vai trabalhar até chegar aqui nesse outro canto, onde tem que dar o leque. Então, vou trabalhar, quando eu chegar aqui, eu volto pra mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei desde aqui o meu início, fui trabalhando por toda a lateral do meu trabalho, até chegar aqui no canto, onde eu fiz outro leque. Então, agora aqui, nesta parte aqui, você vai fazer exatamente igual ao que você fez aqui, com a mesma quantidade de bloquinhos. E nessa outra lateral, você também fará como você fez aqui, com a mesma quantidade de bloquinhos de 7 pontos altos, para poder dar bem certinho. Então, eu vou dar continuidade aqui à minha sequência. E aí, assim que eu terminar, eu volto para mostrar como a gente faz a nossa segunda carreira de acabamento. Voltei aqui, então, trabalhei por toda a volta do meu trabalho dessa forma, fazendo os bloquinhos de 7 pontos altos. E aí, aqui no final, eu vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Subo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e faço mais uma de espaço.
laço meu fio e aqui dentro do leque eu vou trabalhar outro leque. Ou seja, farei 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço para formar o nosso leque. Então, aqui não tem segredo, é só trabalhar aqui os 3 pontos altos. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, formando aqui o nosso leque. Agora, vamos dar sequência aqui. Uma corrente, laço meu fio, pulo esses 2 pontos de base, vou aqui em cima do último ponto alto do leque da carreira anterior e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo a correntinha e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto e vou fazer 3 pontos altos seguidos aqui. 1, 2, sendo aqui um em cada ponto da carreira anterior. Então, aqui eu fiz 3 espacinhos separados, 3 pontos aqui, 2 pontos separados, que totaliza 1, 2, 3 intervalos, e fiz 3 juntos. Agora, eu repito novamente os 3 intervalos. Então, faço uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo, ponto alto, uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo, ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, e agora faço 3 pontos altos juntos. No caso, um ponto alto em cada, sem dar espaço. Vai ficar desta forma aqui, olha só. 3 espacinhos, 3 pontos altos juntos. 3 espacinhos, 3 pontos altos juntos. Então, aqui, para você, caso você tenha dúvida, eu vou te mostrar outra forma de você também fazer esse ponto. Olha só. Aqui, nós temos o bloquinho de 7 pontos altos, né? Então, vamos trabalhar em cima desse bloquinho. Um ponto alto em cima do primeiro dos 7. Uma corrente, pula um ponto e fazemos 3 pontos altos agora. 1, 2 e 3. Uma corrente e fazemos um ponto alto em cima do último ponto. Então, caso você prefira trabalhar dessa forma, também pode. Aqui eu vou voltar porque ali não deu certo o ponto, vou fazer novamente. Então, aqui você pode trabalhar dessa forma, ó. Você olha o seu bloquinho de 7, faz um ponto alto no primeiro, pula um, faz 3, pula um e faz um. Aí, ele fica assim também. Então, desta forma, você vai fazendo até completar toda a sua volta. E aí, quando você chegar aqui no final, a gente vai trabalhar um leque também. Então, aqui eu vou dando sequência, quando eu chegar ali no leque, eu volto para mostrar. Cheguei aqui no cantinho, então, trabalhei aqui essa minha parte. Cheguei aqui no canto onde eu tenho outro leque. Faço um ponto alto em cima do primeiro, lembrando que eles são sempre separados por uma corrente. Uma corrente, e agora eu pulo esses 2 pontos aqui e vou lá em cima fazer o meu leque. Então, o leque sempre é de 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo lugar, para formar o nosso lequinho. Então, vamos aqui fazer os 3 pontos altos. Uma corrente, olha só como ficou aqui. E agora, vou trabalhar na minha lateral. Então, pulo aqui os 2 pontos, faço um ponto alto aqui no último. Uma corrente, pulo a correntinha, faço um ponto alto aqui em cima do primeiro. Uma corrente, pulo um ponto e faço 3 pontos altos seguidos.
Esse aqui é exatamente igual eu te mostrei agora há pouquinho na carreira que a gente estava fazendo, ali naquela parte que a gente estava fazendo. Então, exatamente igual, e aí você vai dando sequência, trabalhando desta forma, até chegar ao final da sua carreira. Então, aqui não tem segredo, você vai trabalhando assim, olha só como ele vai ficando. E aí, depois, nós vamos fazer uma outra carreira, que é a preparação da base ali do nosso bico. Então, eu vou dar sequência aqui, até chegar ao final, que você pode observar como ele vai ficando. Então, sempre 3 espacinhos, 3 pontos altos juntos, 3 espacinhos, e aí nos cantos a gente faz o leque. Então, vou dar continuidade aqui, quando chegar ao final da carreira, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, cheguei até o final da minha carreira, fui trabalhando assim, minha segunda carreira por toda a volta, e cheguei aqui ao final. Aqui no final, a gente tem 4 correntes, então, nós vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente. Conto aqui ponto baixíssimo na terceira corrente, olha só. Agora, a gente vai trabalhar apenas bloquinhos de um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente, com exceção daqui, onde a gente faz o leque. Então, vamos iniciar com 3 correntes e mais uma para virar, totalizando 4. Essa uma a gente faz de espaço. Laço o meu fio, vou aqui em cima do primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, laço o meu fio e agora vou trabalhar aqui em cima do leque, outro leque, assim como a gente fez na carreira anterior. Então, ele é composto por 3 pontos altos. Aqui estou fazendo o terceiro. Faço 2 correntes e aí trabalho mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar, para formar o nosso leque de 3 pontos altos cada. Então, aqui já tenho o meu segundo ponto alto e o meu terceiro. Agora, vamos trabalhar apenas bloquinhos de um ponto alto e uma corrente. Então, quando você chegar em todos os cantos, você vai repetir esse leque aqui. Nas demais, você vai trabalhar aqui no último ponto em cima do leque. Uma corrente. Pula a corrente, faz ponto alto em cima do ponto alto. Uma corrente, faz ponto alto em cima do ponto alto. Então, observe que aqui a gente tá pulando as correntes e fazendo ponto alto em cima do ponto alto. Ele vai ficando todo vazado assim. Uma corrente, ponto alto em cima do ponto alto. E aqui onde eu tenho o meu bloquinho de 3, olha só, da carreira anterior, eu faço no primeiro, pulo do meio e faço ponto alto ali no último. Ele vai ficar assim, olha só. Uma corrente, pula a corrente, vai lá em cima do ponto alto, faz ponto alto. Uma corrente, ponto alto em cima do ponto alto. Agora, cheguei novamente aqui, onde eu tenho meu bloquinho de 3 pontos da carreira anterior. Faço em cima do primeiro, faço uma corrente, pulo o do meio, vou para o próximo. E aí, desta forma, eu vou fazendo até completar a minha carreira. Então, vou trabalhar por toda a volta ali do meu trabalho, nas laterais também. Então, essa nossa última carreira é apenas uma corrente e um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Porque depois nós vamos voltar trabalhando aqui embaixo, nessa base do nosso trabalho. Então, vou terminar minha carreira aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei por toda a minha carreira, fazendo aqui ponto alto e correntinha, ficando vazado desta forma que é a nossa última carreira. Para finalizar a carreira, o último ponto alto, uma corrente, vou lá na minha terceira corrente e finalizo com ponto baixíssimo. Então, aqui é só você fechar com ponto baixíssimo. Aqui eu vou dar mais uma laçadinha e vou cortar o fio.
Esse arremate aqui eu farei depois. Então, ficou assim a nossa base preparada agora para o nosso ponto. Então, nós vamos começar aqui, nós finalizamos aqui, bem perto do leque. Então, vamos começar dentro do leque aqui. Vamos colocar a agulha, trazer o fio, faço a primeira corrente com o fio menor, deixo ele, e aí faço as outras duas aqui com o fio que eu vou trabalhar. Então, aqui eu vou ajustar, porque daí eu aproveito e já vou escondendo uma parte desse fio aqui. Então, dentro desse leque aqui, eu vou fazer mais um leque. Então, aqui, trabalho mais 2 pontos altos, para totalizar 3 com essas correntes que eu subi. Faço 2 correntes, mais 3 pontos altos aqui, para formar o meu leque. 1, 2 e 3. Aqui, vou ajustar o terceiro. Pronto. Então, ficou aqui leque em cima de leque. E agora, vamos trabalhar aqui o nosso ponto. Então, aqui eu tenho o meu lequinho, eu faço uma corrente. Aqui nesse meu próximo espaço, onde eu tenho aqui esse bloquinho aqui de uma corrente, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ficando desta forma aqui. O leque, uma corrente e 3 pontos altos. Faço 2 correntes e agora vamos começar o nosso ponto pé de galinha. Então, o segredo dele aqui, observe que aqui a gente tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, que é o nosso bloquinho. Então, a gente vai trabalhar primeiro nesse. Depois, a gente desce no de baixo, e aí, passamos pra cá. Em seguida, vamos vir pra esse, e depois esse, pra completar ali os 5 pezinhos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Se você tiver dificuldade de fazer esse tipo de ponto com a agulha com cabo, aí eu aconselho que você troque a agulha e pegue uma agulha sem cabo, para ficar mais fácil ali, para você deixar todos os pontos na agulha. Então, vamos começar ali, laçamos o fio, 1, laçamos o fio 2 vezes. Agora, vamos entrar no de baixo, laçamos o fio, 1, laçamos o fio 2 vezes. Alonga bem e você vai deixando todos os pontos ali na agulha. Agora, a gente vai lá pro de baixo, laço o fio, insiro a agulha, pego todo o meu fio, alongo bem ele. Se eu não alongar, ele pode ficar repuxado. Então, é importante que você alongue aqui para dar a altura do ponto. Então, já foram 3, agora eu vou trabalhar no de baixo e depois no de cima. Lá no de baixo, 1, laço o fio 2 vezes. Observe que eu estou deixando todos os pontos na agulha. E agora, no último aqui, que ele fica bem escondidinho. 1 e 2. Agora, chegou a hora da gente laçar e passar tudo de uma vez. Então, a gente passa com bastante calma, porque se o fio soltar no meio do seu trabalho, aí você tem que desfazer. E aí, fazer de novo. Então, aqui eu puxei tudo até sobrar 2 alças. E aí, eu laço o meu fio e tiro tudo de uma vez. Olha só. Então, ficou 1, 2, 3, 4 e 5. Fechei, faço 1, 2 correntes, laço o meu fio, vou para o meu próximo espacinho, trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Olha só como ele ficou. Agora, vou trabalhar novamente aqui no meu outro motivo. 1, 2, 3,
4 e 5. Então, faço 2 correntes, laço meu fio, vou soltar aqui um pouquinho mais de fio para ficar mais fácil de fazer os pontos. Então, vamos lá, laçamos o fio, vamos inserir primeiramente aqui, de baixo, aqui, aqui e aqui. 1, 2, lá embaixo desse que eu acabei de fazer. 1 e 2. Agora, lá embaixo, onde eu tenho o intervalo entre os 7 pontos altos. Pego o fio, 1 e 2. Agora, vamos trabalhar nesse aqui e depois no de cima. 1, 2. E agora, no de cima, que fica bem escondidinho aqui. 1 e 2. Observe que todos os meus pontos estão na agulha aqui. Então, como eu falei anteriormente, caso você queira usar uma agulha que não tenha cabo, pode facilitar o seu trabalho. Após deixar todos os pontos na agulha, você vai laçar e vai puxar com calma, tranquilamente, para que não enrosque nenhum ponto, até sobrar 2 alças. Sobrou as 2 alças, você laça o seu fio e puxa para fechar. Faz 2 correntes, olha só, ficou pronto o nosso segundo motivo aqui. Próximo bloquinho, trabalho os 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 2 correntes, e aí eu sigo novamente fazendo esse motivo aqui. Então, observe que eu iniciei aqui no canto, onde eu tenho um lequinho, eu vou trabalhar até chegar aqui neste outro canto, para te mostrar como faz, e aí, quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei todos os meus pontos aqui, troquei a agulha para ficar melhor, peguei uma agulha sem cabo, que é a que eu estava usando, ela tinha cabo, então ela dificultava um pouquinho na hora de pegar os pontos, então, troquei a agulha ali para ficar mais fácil. Então, cheguei aqui ao final, onde eu havia te mostrado, então, aqui antes do leque, eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos, 1, 2, 3 e uma corrente, exatamente como eu fiz aqui. Após o leque, eu fiz um bloquinho de 3 pontos altos. Então, antes do leque, a gente também vai fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Feito isso, fiz uma corrente, então, trabalho o leque em cima do leque. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos, assim como a gente estava fazendo anteriormente. Então, aqui não tem segredo, essa é a nossa penúltima carreira, então, a gente vai fazer essa carreira aqui do bico, e aí, vamos trabalhar mais uma. Aqui, estou finalizando o meu terceiro ponto alto do meu leque. Faço uma corrente, e agora, eu vou trabalhar aqui na lateral do meu tapete, no caso, no comprimento dele, aqui. Então, pra gente começar, eu vou soltar aqui um pouquinho de fio, pra gente conseguir ali fazer todos os pontos. Então, deixa eu liberar aqui um pouquinho de fio, pra ficar mais fácil ali pra gente trabalhar. Então, trabalhei aqui o leque, vou trabalhar o meu bloquinho de 3 pontos altos aqui, 1, 2, 3, 2 correntes. Agora, eu vou repetir aqui o meu motivo. Então, eu gosto de pegar na agulha dessa forma aqui, porque eu acho que facilita na hora da entrada ali. Então, a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente estava fazendo ali, exatamente igual. Pegando o fio e alongando para ficar da altura do ponto. Não tem segredo, eu estou fazendo aqui um pouquinho mais rápido, porque eu já te mostrei anteriormente como é que se faz. Então, é bem fácil de ser feito, e olha só, segurando assim na agulha,
você consegue tirar de forma mais fácil também. Na hora de tirar, é sempre delicadamente, deixa ali sobrar 2 alças, laça o fio e finaliza. Fazemos as 2 correntes, 1, 2, o bloquinho de 3 pontos altos ali na próxima, 1, 2 e 3, as 2 correntes, e aí a gente dá sequência no nosso trabalho por toda a nossa carreira. Ele vai ficando desta forma aqui, olha só. Então, aqui eu iniciei, fui trabalhando, cheguei aqui no canto, fiz um bloquinho de 3 pontos altos antes do leque e depois do leque. E aí, continuo a sequência aqui da minha peça. Vou dar aqui toda a volta no meu trabalho e em seguida eu volto para mostrar. Então, voltei aqui, terminei toda a minha carreira aqui, fazendo aqui o meu ponto pé de galinha, fiz por toda a volta do meu trabalho, e aí cheguei aqui no final. Então, aqui no final, a gente vai trabalhar fechando com ponto baixíssimo. Como eu fiz aqui o bico com essa agulha, que eu troquei de agulha, agora eu vou finalizar com essa mesmo, pra poder ficar ali certinho. Caso você queira trocar, voltar para a agulha normal, que era a que eu estava fazendo aqui, a agulha com cabo, também pode. Eu só usei ela aqui para fazer esses pontos aqui, porque fica mais fácil de pegar. Então, a gente vai trabalhar aqui fazendo a última carreira do nosso bico. Então, antes de fazermos, vamos fazer aqui uma corrente. Vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Então, finalizei aqui, agora a gente vai passar para a nossa última carreira. Então, eu preciso chegar até aqui o meio desse leque, então, vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui no meio. Chegando ali, eu faço um ponto baixíssimo e subo 3 correntes, que equivalem aqui a um ponto alto. Então, aqui nesse canto, eu vou trabalhar 5 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 3 correntes, que equivalem a um ponto. Vou trabalhar mais 4. 1, 2, 3 e 4. Com as 3 correntes que eu subi, totalizaram 5. Vou fazer aqui 3 correntes para fazer um ponto picô, volto aqui no último ponto e faço ali o meu ponto baixo para formar o meu ponto picô. Feito isso, aqui eu vou trabalhar mais 5 pontos altos para totalizar ali o nosso cantinho, para fechar e ficar igual. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Então, ficou assim o nosso cantinho. Então, no nosso cantinho aqui, eu vou colocar 5 pontos altos. Aliás, nos 4 cantos. E nas demais, eu vou colocar apenas 4 de cada lado. Então, aqui feito os meus 5 pontos altos, vou trabalhar aqui uma correntinha, 1, 2, vou lá no meu ponto do meio, então, eu tenho esse bloquinho ainda que é do meu leque, tenho a corrente e tenho esses 3 aqui. Vou lá no meu bloquinho do meio e prendo com ponto baixo. Por que que a gente faz 2 correntes aqui? Fazemos para poder dar espaço, que se a gente não fizer corrente, nosso trabalho pode franzir dessa forma. Então, aqui, nesse canto, a gente faz 2 correntes. Feito isso, agora a gente vai passar aqui para esse espaço que eu tenho aqui em cima do pé de galinha. Então, laço o meu fio e venho aqui dentro trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Faço 3 correntes para formar o meu ponto picô.
E aí, vou trabalhar mais 4 pontos altos aqui, que é para finalizar esse meu motivo. Então, já tenho 2, 3 e 4. Olha só como ficou. Feito isso, agora eu não faço correntes, eu venho aqui pro meio desse meus 3 pontos altos, então aqui eu tenho 3, eu venho no ponto do meio, prendo com ponto baixo. Olha só como ficou. Laço meu fio, venho aqui para esse meu outro espaço, trabalho 4 pontos altos, 1, 2, 3 e 4. Faço 3 correntes, faço o meu ponto picô e faço mais 4 pontos altos aqui. 1, 2, 3 e 4. Olha só como ele ficou. Vou aqui pro meu ponto alto do meio, dos 3 que eu tenho aqui, prendo com ponto baixo. Ele vai ficando desta forma aqui. Então, eu vou trabalhando assim até chegar aqui nesse outro canto, que eu vou repetir esse motivo que eu fiz aqui com 5 de cada lado. Então, vou trabalhar aqui, quando eu chegar aqui no canto, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei aqui no meu canto, até chegar aqui. Então, para fazer o cantinho lá, sempre que você for fazer, você vai trabalhar 2 correntes, e aí você vai colocar os 5 pontos altos aqui dentro. Lembrando que aqui na largura e no comprimento, a gente coloca só 4 pontos altos de cada lado, separados por um picô. No caso aqui, 4, picô e 4. E nos cantos, a gente vai fazer 5 para cada lado, o picô e mais 5. Então, aqui já tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Vou subir as 3 correntes para formar o ponto picô. E aí, vou trabalhar aqui mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. 2 correntes, ponto baixo lá no meu ponto baixo do ponto alto do meio. Olha só como ficou. E agora, sem correntes, sem fazer correntes, eu já laço o meu fio e já passo aqui pro meio do meu pé de galinha para fazer novamente ali o meu motivo, fazendo 4 pontos altos, 2, 3, 4, as 3 correntes para formar o ponto picô e mais 4 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3 e 4. Em seguida, vou aqui pro meu ponto alto do meio, prendo com ponto baixo, laço meu fio e dou sequência ali no meu trabalho. Observe que aqui no canto ele não repuxa, que ele fica certinho, e aqui também ele fica bem legal, fica bem certinho quando você coloca os 4 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui por toda a minha carreira, e aí quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, então faço aqui o meu ponto baixo, faço as 2 correntes e finalizo lá na terceira corrente com ponto baixíssimo. Feito isso, posso cortar o fio, puxo ele aqui todo pra frente, coloco a agulha do lado avesso no mesmo ponto em que eu finalizei
e puxa esse fiozinho lá para trás para poder esconder assim e ficar um arremate perfeito. Aqui do lado avesso, eu vou juntar este fio com este e aí vou fazer o acabamento aqui, o arremate desses fios, e aí eu já volto para mostrar. Então, ficou pronto aqui o nosso tapete, olha que legal que ele ficou, esse ponto dá uma textura muito legal no seu trabalho, e aqui com esse acabamento pé de galinha fica maravilhoso. A medida do nosso tapete ficou com 46 de largura por 1,4 de comprimento. Então, para você que quer fazer desse tamanho, fica perfeito, porque sobra sempre essa quantidade aqui de fios, das 3 cores que eu usei, do Euro Roma Brilho. Então, pode variar para mais ou para menos, dependendo do seu ponto, como é. É um tapete que ele fica muito legal, com cores e texturas que combinam. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!